está o meu aqui? Francisco, estamos online. Boa noite. Estamos começando hoje mais uma live com um pouquinho de atraso, 5 minutos. Vou falar um pouquinho de quem vai participar. Começar pelos interlocutores, que serão o André Luiz, que é agrônomo, terapeuta holístico, astrólogo, tarólogo, e está aqui para incrementar aqui uma reflexão sobre o tema de hoje. A Regina Furigo é psicóloga, e depois ela vai falar um pouquinho, vai se apresentar. Reverendo Paulo, que todo mundo conhece, e o André Ricardo, que é um sociólogo, que está caminhando nessa proposta da economia de Francisco e Clara. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. Antes dele falar, eu queria só colocar uma questão, e de vocês também se apresentarem rapidamente. Eu pensei nesse tema porque é um tema que cria, em alguns momentos, alguma polêmica, que é uma proposta do Papa Francisco de, eu não diria intervenção, mas é uma proposta de humanização da economia e que muitas vezes é vista e efetivamente é uma proposta anticapitalista. Então a gente vai conversar hoje sobre essa questão. Será que um Papa pode dizer isso? Será que ele está dentro do seu caminho de evangelização, fazendo uma proposta dentro da economia? Então, é por isso que eu trouxe hoje esse tema. Então, eu gostaria, antes do André Ricardo se apresentar e começar a sua fala, ele vai falar mais ou menos de 20 a 30 minutos sobre o tema, e depois a gente vai bater um papo. Então, por favor, André, eu falei um pouquinho de você, fala mais um pouco, se apresenta rapidamente, por favor. André Pedroso. André Pedroso. Por favor. Você está mutado, você está mutado. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite do meu amigo Francisco para participar aqui da live, né, sobre esse tema. E é isso, estou aqui à disposição e espero poder contribuir com alguma luz para o debate, né? E muito obrigado, e eu saúdo a todos aí, os companheiros, e vamos lá. Ok, André, muito obrigado. A Regina, que é uma pessoa muito querida, uma professora que eu admiro muito, junguiana, e ela vai falar um pouquinho dela rapidamente. Por favor, Regina. Ô, Kiko, acho que a minha imagem não está aí, mas mesmo assim, boa noite para você. Vai entrar. O som da Regina, ela está congelada, vamos ver se a internet dela melhora um pouquinho. O Reverendo Paulo pode fazer uma apresentação, depois o André Ricardo, por favor. Aí. Muito boa noite. Voltou, Regina. A Regina voltou. Vamos lá, Regina. Continue. Boa noite. Prazer em vê-lo. Temos muito prazer em te receber, Regina. A Regina também vai participar da live da semana que vem, Jung e a Espiritualidade. Ok, então. Reverendo Paulo, faça uma colocação para a gente começar efetivamente a fala do André Ricardo. Fantástico, Francisco. Muito obrigado aí pela presença de todos. Já queria começar explicando aqui, olha, Adalto Pereira chegou, pedindo desculpas para o pessoal, que realmente nós estamos passando por um tempo um pouco conturbado, acabamos não tendo a live de segunda-feira, nem a de terça-feira, né? O meu computador pifou, ainda bem que nós temos o nosso produtor aqui, o Matheus, que está controlando essa live, e também a nossa agenda está complicada, mas estamos fazendo de tudo para poder realmente aí estar normalizando o Atapapo, para que todos os quadros possam voltar
a ter a sua conformidade, sua agenda cumprida, né? Pedimos desculpas a todos e já quero começar pedindo, né, as curtidas, os compartilhamentos. Já temos pessoas aqui, né, da nossa comunidade, né? Não é uma audiência que tem o Atapapa. Atapapa tem uma comunidade. Vocês vão ver André Pedroso, André Ricardo, Regina. Tem gente aqui, olha, de Araçatuba, tem gente de Alagoas, tem gente de diversos lugares participando das lives e eles mandam comentários. É muito bacana. Então, por enquanto, eu só quero estar deixando aqui a saudação a todos, agradecimento pela presença e vamos embora. Ok, então. André Luiz, desculpa, André Ricardo, você tem agora, no máximo meia hora, de 20 minutos a meia hora, para falar um pouquinho sobre o tema. O que é isso daí? O que seria a economia de Francisco e Clara? Que Francisco é esse? Que Clara é esse? Que economia é essa? Por favor, André Ricardo. Muito boa noite, todas e todos. Aí o André Pedroso, a Regina, o Reverendo Paulo e a você, Francisco, a quem agradeço pelo convite. E Francisco convidando para falar sobre a economia de Francisco e Clara. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. É uma proposta, como você mencionou, lançada pelo Papa Francisco em 1º de maio do ano passado, uma data emblemática, Dia do Trabalhador, em que o Papa fez esse chamado para um encontro mundial que, em princípio, aconteceria em março do ano passado, em Assis, a cidade de São Francisco, e a economia de Francisco, chamado pelo Papa, portanto, se remete a Francisco de Assis. E, em face da pandemia, esse encontro foi adiado para novembro, e presencial, e agora há poucos dias saiu a decisão de que será um encontro online, entre os dias 19 e 21 de novembro, lá em conectando jovens de até 35 anos, sobremaneira, de diversos países, e também intelectuais e ativistas importantes, como Mohamed Yunus, do Banco do Povo, que criou, né, o Grameen Bank, Jeffrey Sachs, um economista renomado, e outros mais, né, Joseph Stiglitz, enfim. E esse encontro, o Papa pensou, vai ser online, com a proposta de fazer um encontro presencial o ano que vem, se for possível, né? E o que está por trás disso aí? É um chamado para uma mudança do paradigma da produção socioeconômica no mundo, e com base muito baseada na encíclica Laudato Si, louvado seja o cuidado da casa comum, é o título da importante encíclica do Papa Francisco, que ele utiliza a expressão de que é necessário realmar a economia no mundo, né? A economia está muito materialista, excluindo muitas pessoas, degradando o ambiente, o meio ambiente, causando muitos males. Portanto, a necessidade de modificar a economia do mundo. Foi com esse propósito que o Papa Francisco fez esse chamado, e muito sabiamente priorizando jovens de até 35 anos, porque são jovens que serão protagonistas no processo de modificação dessa economia, de transformação. Então, houve um processo seletivo, do qual eu participei também, jovens empreendedores, jovens ativistas sociais, estudantes de economia, enfim, a proposta, inclusive, de mudar o currículo de economia, né, que é um currículo voltado muito mais para o mercado do que para o bem-estar da população, né, é uma crítica aos cursos de economia tal como eles estão montados hoje. E, enfim, esse encontro, esse chamado, houve uma grande mobilização de diversos países, e sendo que nós, aqui no Brasil, somos destaque. Inclusive, tínhamos aqui a maior delegação, fora a delegação italiana, para esse encontro, era a delegação brasileira,
depois vinham os italianos, depois argentinos, americanos e jovens de outros países. E nós aqui no Brasil organizamos, fizemos uma mobilização inicialmente chamada Articulação Brasileira pela Economia de Francisco, ABEF. E nós, a partir de reuniões ocorridas em São Paulo, com grupos pastorais, ONGs, grupos atuantes em proposição de outras formas de produzir, organizamos e fizemos um encontro na PUC São Paulo, entre os dias 18 e 19 de novembro do ano passado, e foi quando, nesse encontro, reunimos também entidades importantes, entidades nacionais, que produzem de uma maneira diferente, uma maneira, prioritariamente de maneira igualitária e democrática. Então, estiveram presentes a Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária, do MST, a CONCRAB, a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, a Articulação do Semiárido, que é uma entidade que já produziu mais de 1 milhão de cisternas no semiárido nordestino. Tiveram presentes também representantes da Rede Nacional de Bancos Comunitários, enfim. E, além disso, também importantes intelectuais, professor Michel Levy, dentre outros. Foi um encontro realmente muito rico, em que nós, naquela ocasião, 19 de novembro, lançamos a Carta pela Economia de Francisco e Clara, que nós consideramos a nossa certidão de nascimento. Bom, e nela, os princípios estão ali com base em Laudato Si, e há um aprofundamento, inclusive. E nós temos claramente que o Papa Francisco ele não utiliza a expressão capitalismo, né, e a superação do capitalismo. Diria que de uma maneira muito sábia, muito sagaz e muito sábia, o Papa Francisco utiliza a expressão a superação do sistema, um sistema que oprime, um sistema que exclui, né? Mas nós sabemos que ele está se referindo ao capitalismo, sobretudo o capitalismo na sua vertente neoliberal, né? Ele está propondo, de maneira ousada, começarmos a alicerçar os pilares da construção de uma outra forma de fazer economia, né? Uma economia que seja pautada pelos princípios igualitários e democráticos, fraterna. Né? E aí, inclusive, um termo que aparece, e é um termo que assusta muita gente ainda, eu vi que vocês fizeram uma importante live com o monge Marcelo Barros, eu achei muito interessante, gostei muito, tratando da espiritualidade socialista. O termo socialismo é um termo que afugenta, que amedronta muitas pessoas por conta dos equívocos, associando o socialismo com regimes autoritários, burocratizados, centralizados, que acabou, de fato, uma experiência concreta em alguns países, mas, na verdade, a ideia de socialismo igualitário, democrático, fraterno, que muitos intelectuais e ativistas pensam e trabalham em prol, é uma ideia que ainda não existe concretamente nos países. É algo a ser construído, e algo que tem a democracia e a liberdade no seu cerne, tá certo? Então, em outras palavras, é dessa maneira que nós estamos lendo a proposta do Papa Francisco, e estamos aqui, inclusive, incorporamos também Clara de Assis, no nome, não só pelo valor evangélico, moral de Clara de Assis, que foi a primeira mulher franciscana, né, que deu seu testemunho de vida, tal como ele, sendo... isso está muito presente no filme Irmão Sol, Irmão Lua, né, o popular filme, essa relação fraterna com a natureza e com os pobres. Não só por isso, mas também incorporamos Clara, né, no nosso nome, portanto, passamos a ser a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, a BEFC, a partir de 19 de novembro do ano passado,
porque nós consideramos fundamental haver um equilíbrio das relações entre homem e mulher, e que homem e mulher devem caminhar lado a lado, sem primazia de um sobre o outro. Então, é com essa perspectiva que nós incorporamos Clara o nome. Logo depois, na Argentina também houve a incorporação do nome Clara, e nós mantemos, embora o evento em Assis tenha o nome de Economia de Francisco, nós mantemos aqui no Brasil a Economia de Francisco e Clara. E aqui eu queria aqui apontar, vou falar um pouquinho como a BEF que vem se organizando, e vou falar de em termos conceituais, em que consiste a Economia de Francisco e Clara. A BEF, que ela é uma articulação aberta, que vem se reunindo. Vocês podem encontrar vários vídeos da BEF no canal Resistentes do YouTube. Várias reuniões ocorreram, reuniões, inclusive, das quais participaram pessoas não somente católicas, né? Tivemos a participação da pastora Romy Bank. A proposta interreligiosa é algo fundamental, portanto, na BEF, que remete à experiência concreta de Francisco de Assis, né? Ele que estabeleceu o diálogo com o sultão muçulmano, tendo um gesto concreto de diálogo interreligioso. Então, nós temos isso como algo fundamental na BEF, e aí a importância da abertura aos evangélicos, aos espíritas, budistas, e mesmo os ateus e agnósticos, são todos muito bem-vindos e bem-vindas. Então, temos feito essas reuniões, e tem havido encontros regionais também, já houve encontros no Nordeste, em estaduais, em regiões aqui no estado de São Paulo, enfim, inclusive há um propósito de retomar isso. A pandemia inviabilizou os encontros presenciais, esses encontros estão ocorrendo através de lives, tais como essa, né? E vamos ter, coincidentemente, eu queria aqui até já fazer um convite, porque no sábado agora, às 16 horas, nesse próximo sábado, portanto, 17 de setembro, no canal Resistentes, do YouTube, vamos ter uma live, um webinário, o primeiro webinário com as entidades nacionais, aquelas 4 entidades nacionais produtoras que produzem conforme os princípios da economia de Francisco e Clara. Nós vamos estabelecer um reencontro com elas, portanto, com CONCRAB, MST, a ASA, a ANA e a Rede Nacional de Bancos Comunitários vão participar dessa atividade que será no sábado às 16 horas, né? Enfim, elaboramos uma carta pela União das Religiões, no enfrentamento da pandemia, houve já algumas atividades, né? Eu vou aqui agora falar um pouco do ponto de vista conceitual, como que nós estamos interpretando a economia de Francisco e Clara, né? E aqui eu vou apontar alguns pilares, inclusive faz parte de um artigo que eu compartilhei com o Francisco, um artigo que acabou de sair publicado pela revista contemporânea, revista de pós-graduação em Sociologia da UFSCar. Eu sou professor de Sociologia da UFSCar, e nesse pequeno texto eu discuto 4 pilares que eu considero fundamentais da proposta de economia de Francisco e Clara. O primeiro deles é a renda básica da cidadania. É uma proposta fundamental que no Brasil ela é uma bandeira já de 3 décadas do ex-senador e atual vereador paulistano Eduardo Suplicy, o querido Eduardo Suplicy, que esteve conosco, inclusive, no lançamento da BEF, lá na PUC São Paulo, entre os dias 18 e 19 de novembro, e participou há poucas semanas atrás de uma live que nós organizamos com a Rede pela Renda Básica da Cidadania, muito interessante, por sinal. É uma proposta que ganha uma relevância agora maior no contexto da pandemia. Houve vocês sabem, né, uma mobilização nacional para que tivéssemos a aprovação de uma renda emergencial. Essa proposta foi uma mobilização da sociedade civil, a BEF que participou disso, e o Congresso pressionou o governo federal e acabou fazendo com que isso fosse viabilizado, e agora há um problema sério, porque o governo federal está, enfim,
que reduziu o valor para R$ 300 e não se sabe o que vai ser disso. O fato concreto é que é uma defesa, essa bandeira se tornou uma bandeira já internacional, defendida por economistas liberais, inclusive do Fundo Monetário Internacional, a ideia de, através de a criação de um fundo específico, alimentado inclusive com a taxação de grandes fortunas, isso poderia viabilizar uma renda básica da cidadania perene, independente da pandemia, que prossiga. E isso tem um potencial, porque se as pessoas podem contar com isso, uma renda básica, elas não necessitam abraçar qualquer tarefa, qualquer trabalho, por mais precário que seja, elas ganham um colchão muito importante. Então, essa é uma grande bandeira, um pilar da proposta da economia de Francisco e Clara. O segundo pilar é a economia solidária. Né? A economia solidária é um amplo conjunto de iniciativas que no Brasil vem se desenvolvendo desde meados dos anos 90. Você tem pré-cooperativas, cooperativas populares, autogestionárias, fábricas recuperadas de processos falimentares, bancos comunitários que utilizam uma moeda social, uma moeda de circulação própria, local, que elas, inclusive, substituem a moeda real em algumas transações. Isso tem um grande destaque no Brasil hoje, na cidade de Maricá, organizado pela prefeitura local, e hoje já tem uma centena de bancos, pelo menos uma centena de bancos comunitários, mais de uma centena, aliás, espalhados pelo Brasil, e esse conjunto de iniciativas compõe a economia solidária, que se constituiu como um movimento que vem se organizando. Houve no Brasil, para quem não sabe, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, houve uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, que foi conduzida pelo saudoso professor Paulo Singer, que foi o grande pensador, o maior militante, ou melhor dizendo, civilizante, como eu aprendi há pouco tempo, porque civilizante remete à ideia de uma outra civilização, né? Então, o professor Paulo Singer. Então, essa proposta da economia solidária, inclusive o professor Singer se referia aos empreendimentos de economia solidária, às cooperativas autogestionárias, ele se referia a essa experiência como implantes socialistas. Né? São implantes socialistas na sociedade que é, claro, majoritariamente, esmagadoramente capitalista. Uma outra experiência importante, um outro pilar da economia de Francisco e Clara é o orçamento participativo, né? Uma experiência de política pública em que consiste em uma democratização dos recursos municipais. A população da cidade é chamada a participar de reuniões e assembleias para opinar a maneira como os recursos do município serão empregados. Então, essa experiência nasceu no Brasil, inclusive, nasceu em Porto Alegre, durante o governo de Olívio Dutra, prefeito do PT à época, e não foi esse o motivo que fez com que Porto Alegre se tornasse sede do Fórum Social Mundial, um grande evento que reuniu movimentos sociais, ONGs, militantes, civilizantes de vários países, enfim. E essa experiência se espalhou para outras cidades do Brasil, grandes cidades, inclusive Belo Horizonte, Belém, você tem Blumenau, várias cidades governadas por partidos de esquerda, e depois ela se espalhou para vários países. Né? Se vocês fizerem uma busca na internet, usando o termo participatory budget, e colocando no YouTube, inclusive vai chegar a vídeos muito interessantes, está presente em torno de 1.500 cidades espalhadas pelo mundo, sobretudo lá no Reino Unido. E, infelizmente, no Brasil, isso se arrefeceu, né? por uma diminuição da vontade política. Infelizmente, governos municipais deixaram de lado essa experiência, seja porque não acreditam, porque se consideram algo
não aceitam a democratização dos recursos públicos, seja porque mesmo governos de esquerda achavam que isso não dava visibilidade eleitoral e, infelizmente, acabaram deixando de lado, e é importante retomar isso. Um quarto pilar importante da economia de Francisco e Clara é algo que, inclusive, eu, nesse texto, diria que é a parte mais original, porque se refere à espiritualidade. Né? A espiritualidade, isso não está escrito, você tem alguma literatura de alguns textos cristãos de autoajuda, mas aplicada à espiritualidade e à economia, isso não se tem escrito de maneira mais consistente. Entendendo aqui a espiritualidade, pessoal, não como algo monopólio das religiões, dos grupos religiosos. A espiritualidade já é uma categoria clínica reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e vem sendo, inclusive, reconhecida, considerada em vários institutos, departamentos, publicações espalhadas pelo mundo e hospitais, e com destaque aqui no Brasil para o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, onde cada paciente que ingressa, ele tem um grau de espiritualidade medido, né, por PET scan, por anamnese, cientificamente avaliada a espiritualidade do indivíduo. E há um colega, um professor, amigo meu, Rodrigo Toniol, professor da Unicamp, que se dedica a esse tema, enfim. Então, transpor a espiritualidade da ciência médica para pensar as relações econômicas. Em que medida? Você tem alguns pensadores chegaram a algo próximo disso, né? O Marcel Mauss, um etnólogo, um antropólogo importante, o princípio dar, receber, retribuir, que se aproxima um pouco dessa ideia, né? Que algo que está presente, por exemplo, nas práticas de trabalho voluntário, né? A ideia de que você, ao realizar uma atividade, obtém ganhos que não apenas os ganhos econômicos, né? Há ganhos de outro tipo, e que consiste em gratuidade, solidariedade, reconhecimento, gratidão, reciprocidade, né? Isso é a grande força, por exemplo, dos empreendimentos de economia solidária. Muitos empreendimentos de economia solidária oferem ganhos monetários pequenos, mas as pessoas se sentem muito motivadas, tem uma força nelas para fazer parte desses empreendimentos. E isso está relacionado com a dimensão da espiritualidade, né? E aqui, entendendo um pouco também, a espiritualidade está presente, inclusive, na Carta de Economia de Francisco. O Papa diz fala em realmar a economia, né? Ou seja, não considerar somente os aspectos materiais, mas também os aspectos espirituais. Então, nesse sentido, nessa perspectiva, portanto, não faz sentido haver grandes edifícios urbanos que guardam produtos, mercadorias ad eternum, a despeito dos limites ambientais do planeta. Então, você tem aspas, cemitério de coisas guardadas e as pessoas muito ligadas afetivamente a essas coisas, e você tem uma grande parcela da população sem acesso, né? Então, isso é uma grande contradição, né? E o que está colocado aí é a ideia da circulação de bens livremente, de uma relação de equilíbrio com a natureza, né? Tomando os dons da natureza, tal como o Francisco e Clara de Assis refletiram 8 séculos atrás, né? Então, finalizando, para que a gente possa dialogar, conversar, eu queria dizer que a proposta da economia de Francisco e Clara é uma proposta ousada, que aponta para uma outra maneira de produzir economicamente e para um outro tipo de sociedade. Portanto, é uma economia com um caráter civilizatório mesmo, né? E o Papa Francisco chamou ousadamente esse encontro e está mantendo essa proposta. Inclusive, há 12 vilas temáticas nas quais os jovens estão engajados, uma diversidade de temas ambientais. Então, nós pretendemos, com isso, constituir um movimento
o movimento no Brasil. E um passo importante está sendo dado, será dado aí a partir de sábado, com o encontro com essas entidades. Depois, em outubro, no dia 19 de outubro, 17 de outubro, vamos fazer um outro encontro com entidades nacionais que produzem também nessa perspectiva de construir um movimento para a construção de uma outra forma de produzir economicamente. Paro por aqui e a gente conversa, então. Obrigado. Francisco, antes, deixa eu só saudar o pessoal que chegou aqui, pode ser? Queria estar saudando a Djane, Pode ser, nossa com companheira certeza. da Por favor. Frente Nacional de Lutas, lá de Alagoas. Né? Ela está dizendo que a filha dela, Iracema, que está sempre aqui conosco também, caiu, queimou o celular. Estamos complicados essa semana de janeiro. O meu notebook também pifou. Adalto Pereira, boa noite. Fernanda Larigo, né? Roselite M. A Fabiana Oliveira, lá do acampamento Sem Teto, São Luís 2. Né? E todo mundo aqui que foi chegando. Humberto Donizete, a Zezé, psicóloga de Birigui. Boa noite aí a todos. Estão presentes. Quem não mandou nenhum recado ainda, mande o seu recado e pedimos também as curtidas e os coraçãozinhos também para nós aqui. Né? E compartilhem a live. Já teve aqui 35 compartilhamentos que eu pude ver. E vamos chamar o pessoal para esse papo tão importante e tão interessante que vocês não imaginam quanto. Deixa chegar a minha vez de falar que vocês vão ver. Passa a bola. Encerro aqui, Francisco. Então, essa live está dentro de uma sequência que eu imaginei e que deu certo, que começou lá com o Padre Severino, Espiritualidade e Reforma Agrária, depois a Rabina Elka, que falou um pouquinho da experiência de vida dela, e vai ter uma outra live que vai chamar A Mulher na Religião e na Política. Depois o bispo Flávio Irala, da Igreja Anglicana, falou sobre fé e política. Na semana passada, o monge beneditino, católico, teólogo da libertação, Marcelo Barros, falou sobre espiritualidade socialista. E hoje estamos falando sobre a economia de Francisco e Clara. Para quem assistiu às lives, é um momento de grande reflexão do que está acontecendo hoje no planeta. O Papa Francisco, junto com o Dalai Lama e outros líderes, mas os dois principais, estão trazendo uma proposta de reflexão sobre a justiça e sobre a erradicação da pobreza. E nós estamos aqui olhando para esse caminho, né? Aqui na Diocese de Araçatuba existem as comunidades eclesiais de base, existe uma proposta de caminho da teologia da libertação, porém, esse caminho de diálogo interreligioso, existem muitos líderes de religiões cristãs e não cristãs que têm uma proposta de luta pela modificação, pela transformação da sociedade a partir de uma modificação, aliás, de uma motivação de espiritualidade. Então, pessoas de matriz africana, budistas, da religião meu Deus, agora eu me perdi, da Rabina Elka, judeus, islâmicos, todos eles, e evangélicos, cristãos evangélicos, estão envolvidos nessa proposta. Então, essa proposta que nós temos aqui, do caminho, do diálogo interreligioso, está extremamente ligado a essa intenção de transformação da sociedade. Então, agora, eu gostaria que esse bate-papo começasse com a intervenção do meu amigo André Pedroso, que é uma pessoa muito importante no meu convívio. Agora, na pandemia, a gente está um pouco distante, mas é uma pessoa que eu admiro muito e que a gente tem muitos papos importantes. É uma pessoa extremamente crítica e extremamente humana. Então, André, eu gostaria que você colocasse alguma questão sobre essa proposta da economia de Francisco e Clara para o André Ricardo, e a gente começar o bate-papo agora. Por favor, André Luiz Pedroso. Então, quando Francisco me trouxe o tema, né, eu
confesso assim que eu, por uma trajetória pessoal, né, eu não vinha fazer contato com essa proposta, né, da economia de Francisco e Clara com o Francisco, né? Ele que me chamou a atenção para isso e falou: olha, isso está sendo debatido, isso está sendo, o Papa propôs isso, né? E aí eu fui, desde que ele me fez a proposta, eu fui atrás um pouco, né? Procurei ler um pouco para saber, né, sobre o que vinha sendo proposto, né? E aí faço uma reflexão minha agora, é uma contribuição minha como pessoa, como indivíduo. Isso me trouxe para um espaço onde eu me percebi assim, muito afastado das atividades em grupo, das propostas em grupo, né? E eu percebi assim o quanto eu estou individualista, enquanto eu estou preocupado com o meu próprio caminho, com o meu próprio dia a dia, em ganhar o que eu preciso ganhar para sobreviver, para poder suprir as minhas necessidades. Então, minha vida ficou um tanto quanto focada nessa senda, nessa trilha, e é um caminho que eu trilhei um tanto quanto sozinho, né? Então, quando meu amigo Francisco vem e me traz essa proposta, eu paro e olho e vejo assim o quanto isso é valioso, o quanto isso é importante, o quanto não nos devemos afastar, né, desse convívio amplo, né, e se possível poder participar de alguma forma dos movimentos e contribuir com alguma ideia, com alguma sugestão, enfim, essa é uma reflexão minha, eu estou me falando como indivíduo, né? E considero importante, mas muito mesmo, né? Isso que o Papa vem propondo. E assim, e outro dia eu estava lendo um livro do Bauman, Zygmunt Bauman, né? E ele fala que não existem soluções locais para problemas globais. Eu, assim, falei, refletindo sobre isso, eu penso que, né, eu não posso me colocando como local, né, como indivíduo. Uma solução minha não vai servir para todos, né? Como uma solução que no Brasil também de repente não se aplica em outros lugares do mundo e no mundo como um todo, porque o mundo está cada vez menor. E eu acho que nesse sentido ele fala de buscar uma solução global para esses problemas, né? Para cuidar mesmo do humano, do ser humano, né? Quantas pessoas existem atualmente em situação muito difícil no planeta, né? E está na hora mesmo dessa solução, de buscar uma solução que talvez seja global. Eu acho que eu entendo assim, que no fim o que o Papa está propondo é isso, é que a gente faça uma reflexão muito maior sobre tudo isso, mas uma reflexão ampla que vai além da nossa cidade, do nosso país e do nosso
do nosso continente, né, a gente tem que começar a pensar o planeta, né? Nós temos que começar a pensar o planeta, né? E aí eu fiz um exercício de pensar, né, o que poderia, né, ser um ponto de união para a humanidade, né? Imagine que enfim, se concretizasse o que a gente vê em filmes, na ficção, né? Que seria o contato com uma civilização extraterrestre. Nós teríamos que rapidamente nos pensarmos como seres, como raça, e de certa forma criar uma unicidade que parece que não houve até hoje, para ter uma relação com esse povo que seria de outro lugar, que viria de fora. Então eu acho que o planeta caminha para isso, para pensar mais como um organismo que pulsa junto, né? Que sofre junto, né? Enfim, a gente se entendendo como um grande sistema, né? E não mais ficar envolvido apenas com as partes, né? Mais ou menos isso, assim, que são as reflexões que eu comecei a fazer quando eu fiz contato com essa proposta do Papa Francisco, da economia de Francisco e Clara. Isso me levou a pensar sobre isso, né? Nós temos que urgente começarmos a pensar mais amplamente possível, né? É isso. André, eu sinto que essa colocação sua, André, é uma colocação muito simples e muito profunda, e que te tocou. Você falou de você, quer dizer, na realidade você não trouxe aqui um questionamento de como organizar isso, se o Papa está fazendo alguma coisa que é função dele ou não. Não, você falou de você. Como que essa questão te tocou? Algumas Exatamente. pessoas estão mandando mensagens, daqui a pouco a gente... Então você falou de você. Então eu gostaria, a gente dar continuidade, depois o André Ricardo falar, o reverendo Paulo, da gente continuar essa colocação profunda de como cada um foi tocado por isso. Eu também fui tocado profundamente quando a primeira vez, há menos de um ano, li o primeiro texto sobre o tema. Então eu gostaria agora, antes do reverendo e do André Ricardo fazer alguma colocação, que a Regina Furigo falasse um pouquinho de como ela está sentindo essa proposta. Por favor, Regina. Ô, Kiko, quando você me falou sobre a economia de Francisco Clara, eu nunca tinha ouvido nada. E daí eu fui estudar para ver do que se tratava a proposta de vocês. Descobri. Fiquei maravilhada com a proposta, né? E eu acho assim, eu gosto muito do Papa Francisco. Muito, muito. E eu acho que ele foi um homem de coragem a propor isso. Porque ele está propondo quebrar um paradigma do Ocidente. Né? Principalmente, eu vejo, fiquei refletindo hoje, assim, na minha opinião, a gente vive um dos períodos mais obscuros da história, nem Idade Média, nem se compara ao período que a gente está vivendo, as aberrações que a gente está vivendo. O conceito de sombra em Jung é que a gente deixa para trás, a gente não olha, não faz contato com aquelas coisas menos nobres dentro da gente, né? Ciúme, ganância, consumismo, possessividade. E se a gente não assume isso como da gente, isso é jogado no outro em termos de projeção. Então, nós vivemos num momento de muito ódio. Muito ódio.
muito narcisismo, muito egolatria e de muita individualidade. Me parece que a proposta que é vivida é que as coisas sejam vividas coletivamente, né? E isso daí quebra o nosso projeto de Ocidente, inclusive. Eu queria, inclusive, trocar com vocês, no sentido assim, quanto vai nos custar? Nós já começamos, nós já saímos do chão nesse sentido, de 0 a 10, onde a gente está, como é que vai ser essa reviravolta aí de introduzir um pensamento tão delicado como o de Francisco e Clara, né? Então, eu penso por aí, sabe? Eu acho que a gente tem que viver, tem que tomar contato muito com a nossa sombra, que está muito espraiada aí ao longo do continente, ao longo do Ocidente, para ficar aqui, né, entre nós. Regina, essa fala sua reforça aquilo que eu falei do André Pedroso, né? Vocês dois são pessoas que eu amo muito e que eu considero e tenho no meu coração. E eu sei que vocês são pessoas extremamente sérias. Os dois se prepararam profundamente para essa live e se sentiram tocados por essa proposta, que não conheciam. E é justamente essa a nossa intenção, de divulgar uma ideia de generosidade numa sociedade onde a competição e o caminho desumano de uma economia que gera pobreza, que gera sofrimento. E a consciência disso não é tão simples assim. E o Papa Francisco está fazendo de uma forma genial. Então, vamos continuar o nosso bate-papo. Então, antes do André Ricardo, por favor, Reverendo Paulo, você gostaria de fazer alguma colocação agora? Certamente. Não posso prometer ser breve, infelizmente, porque esse assunto o Francisco me conhece, né? Praticamente é assim. Eu sou clérigo, né? Vocês não me conhecem. Eu sou clérigo da Igreja Anglicana, sou presbítero ordenado da Igreja Anglicana, né? Mas eu também tenho o meu pezinho na economia. Eu fui operador de pregão na Bolsa de Valores na década de 80, fui analista financeiro e mais algumas coisas. E, na realidade, este mote, esta visão, né, embasa meu ministério desde a minha vocação. Né? Sempre olhei isso desta forma. Né? Tem uma visão muito clara, né? Quando se fala que a nossa sociedade está muito voltada para o materialismo, nisso eu coloco uma discordância teológica, porque não é que é uma sociedade materialista, né? Porque nada é, de fato, materialista para o ser humano. Nós somos seres simbólicos e todo contato que temos com a realidade é através de símbolos. Eu tenho certeza que a Regina entende bem o que eu estou dizendo, afinal ela é junguiana, né? E mesmo essa questão, né, quando a gente olha, né, a maldade que existe nesse sistema, né, essa maldade ela não pode ser expressa com todas essa cara feia. Então ela cria uma persona, né, agora entrando na linguagem da Regina, né, de o quê? Você pega o seu desejo, né, você precisa incentivar o capitalismo, o consumismo, ele precisa incentivar uma sociedade que voltada única e exclusivamente para o desejo. Tá? O desejo tem que ser a tônica principal, porque somente assim é que você vai produzir mais mercadorias e vender mais mercadorias, e assim vai. É uma coisa que a gente pode até fazer um maníaca, papo mais... né? Oi? Maníaca, né? Produz, Sim, consome, maníaca. produz, consome, produz, consome. E projetada para que seja assim. Então, isso era uma coisa mal vista antes. Então, isso precisou ser virado, transformar isso em mérito. Em mérito. Ou seja, você
não é uma pessoa má, mas não, é como o André Luiz falou, não, a gente tem que lutar para conseguir sobreviver, mas na verdade a gente não luta para sobreviver, a gente luta por desejo. Né? A nossa sociedade nos coloca desejo e isso não tem fim, não tem fim. Né? E para que nossos desejos sejam supridos, é preciso que o outro não seja suprido, é preciso faltar para outros. Né? É uma coisa bastante bacana que o teólogo Jung Mossung, no seu mais recente livro, ele fala da direitos, capitalismo e direitos humanos, alguma coisa assim, eu não lembro, mas ele vai falar exatamente da idolatria do mercado, a idolatria que é o capitalismo. Então, o capitalismo é uma forma, na verdade, de fé, que exige sacrifícios em seus altares, sacrifícios humanos, tá? Sacrifícios humanos ao pé da letra. E, assim, se eu fosse falar tudo que eu penso sobre essa questão, ficaria muito maluco aqui, muito longo, inclusive. Mas, primeiro, o capitalismo é um sistema impossível, porque o capitalismo ele depende da circulação, mas o objetivo dele é a acumulação. Então, ele sempre entra em xeque. E quando ele entra em xeque, o que acontece? Quem fez a frase mais perfeita para descrever isso em poucas palavras, acreditem se quiser, foi o economista Delfim Neto, um economista de direita, um economista que serviu às ditaduras militares. Ele disse o seguinte, que o capitalismo é um jogo que no frigir dos ovos, ou seja, no fim, sempre depende do socialismo. Por quê? Os lucros são privados, mas os prejuízos têm que ser socializados. Ou seja, sempre que a porca torce o rabo, né? Vamos falar no popular, quem paga é o povo. Quem paga é o povo. E eu vou só dar uma inserção aqui rápida para tentar não me alongar muito. Eu estava conversando com a Regina aqui, né? E depois eu quero conversar contigo, André, inclusive pessoalmente, porque me interessou muito a questão da economia solidária, também é um assunto que eu estudo há bastante tempo, né? Mas ontem à noite, à meia-noite, me mandaram uma notícia, uma matéria do Valor Econômico a respeito do subprime em commodities. Tá? Parece uma coisa do outro mundo, ninguém entende nada, então vou tentar explicar isso bem sucinto. Tá? A crise de 2008 foi a crise dos subprimes nos Estados Unidos, do mercado imobiliário. Tá? O mercado imobiliário nos Estados Unidos, os subprimes, tá? Que é um empilhamento de uma economia de papel, não é uma economia real, que gerou uma supervalorização da parte da questão imobiliária, ou seja, uma bolha gigantesca nos Estados Unidos, que ela estoura e dá origem a esta crise, que no final das contas as pessoas ficaram sem casa, foram para a rua, e os bancos foram socorridos pelo governo dos Estados Unidos, e essa crise se alastrou pelo mundo inteiro, pela Europa, enfim, né, o Brasil conseguiu passar bem, graças a uma política de fortalecimento da economia interna e tudo mais. Quando nós falamos em subprime de commodities, nós estamos falando de fome, porque vai ser esse mesmo empilhamento de títulos em cima de empréstimos para, entre aspas, produção de commodities, né? E commodities, você vai ter petróleo, você vai ter minério, mas nós vamos ter o quê? Nós vamos ter grãos, carne, tudo, né? E isso vai gerar o quê? Um aumento violento e exponencial de preços, tá? Porque ele precisa aumentar. E aí aqui a Djanir comentou aqui, reverendo, um absurdo, a garrafa de óleo por R$10 em Alagoas, 5 quilos de arroz por R$25, onde vamos parar? Né? E aí depois a Heloísa Juncal aqui, né, também fala que não sabia disso, ficou sabendo ontem. Aqui o Ângelo perguntando se tem alguém de Nucal 6, né, e assim vai. Aqui tem o Ângelo Luiz, e o pessoal aqui da FNL, da CESP Bandeirantes aqui, o Ademir veio aqui também, e a Heloísa Juncal, sim, ela está falando que é exatamente isso, como o Eduardo Moreira sempre fala nas lives dele também, assisto bastante, nosso companheiro Eduardo Moreira, é fantástico, né? Bom, gente,
esses aumentos são ligados a quê? Esses aumentos estão ligados ao Brasil ter mandado toda a sua produção, tá mandando a sua produção de alimentos para fora, enquanto os outros países procuraram manter a sua produção para alimentar a sua população. Bom, isto aliado a não há nenhuma política de segurança alimentar, há nenhuma política de produção, ou seja, sem o cuidado da terra, que está lá em Gênesis, quando Deus coloca o homem para cuidar do jardim do Éden, né? Como cuidado. Essa economia capitalista, esse sistema capitalista que nós vivemos, é um sistema que precisa gerar desigualdade, precisa gerar fome, precisa gerar desgraça e precisa excluir as pessoas. E é tanto que, quando a gente fala de erradicação da pobreza, para o sistema capitalista, isso é um projeto de eugenia. Erradicação da pobreza significa matar os pobres. Essa é a via que nós estamos caminhando. Então, esse assunto aqui, a economia de Francisco, é fantástica, é super importante, e somente um papa, que é um jesuíta, teria a inteligência o suficiente e a sensibilidade para estar tocando nesse assunto num momento tão primordial. Tanto assim, de fato, né, a sobrevivência de toda a sociedade que está em risco agora. Desculpa me alongar tanto, mas eu tinha que fazer esses comentários, teria muito mais para fazer, mas eu prefiro passar aqui a bola para o nosso convidado aqui, nosso amigo André Ricardo. Muito obrigado. Ok, por favor, André Ricardo, faça a sua reflexão sobre todo esse contexto aí que a gente caminhou até agora. Bom, foram colocações muito boas, muito interessantes, né, que fazem pensar, e eu acho que o ponto inicial em relação ao diálogo interreligioso, que é algo fundamental, sem dúvida nenhuma, né? Isso que vocês estão fazendo, essas lives, chamando pessoas de matrizes religiosas diferentes, inclusive a amiga Salete, né? A Uri, que faz um trabalho bonito, né? Mobilizando 10 mais 10, algo... E nós tivemos a Salete no evento que fez surgir a BEFC, e lá esteve a pastora Rome, também do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, uma mulher muito interessante, vale a pena um dia vocês conversarem com ela. A mãe Eleonora, uma sacerdotisa afro-brasileira, enfim, a gente felizmente conseguiu ter desde o início essa característica, né, que é importante. O meu xará André chama a atenção para alguns pontos interessantes em relação à ideia do enfrentamento, de fato, global, né, dessa realidade, que, enfim, a queimada, em qualquer lugar do planeta, é um problema do planeta, né, não é um problema de cada região, e cada vez mais estamos sentindo isso na pele, literalmente falando, né, com a elevação da temperatura. E aqui vai lembrar, né, André, a origem que está lá na Laudato Si, na encíclica do Papa, louvado seja o cuidado da casa comum, a casa comum, o oikos, que é a origem da palavra economia, e também está na origem da palavra do ecumenismo, e a ideia de cuidado, tão importante, né? E o teólogo Leonardo Boff, inclusive participou de uma das lives nossas, que está lá no canal do Resistentes, e que é um grande interlocutor do Papa Francisco, alguém que o ajudou com algumas ideias para a elaboração do Laudato Si, essa ideia do cuidado como algo muito importante, o cuidado da mãe terra, né? Da terra como não apenas para ser explorada, né? Mas para ser cuidada. E aí eu acho que o Bauman, o sociólogo polonês Bauman, traz alguns elementos interessantes nesse sentido. E aqui eu acho que uma coisa importante a ser colocada também, que nós enfrentamos na BEFC, inclusive para a mobilização dos jovens valorosos, jovens de movimentos sociais, e a gente até organizou uma vaquinha, inclusive, para que jovens pudessem ir para Assis. Depois foi aquela grande frustração, quando teve que adiar o evento, mas está surgindo algo bonito em torno desses jovens, sabe? Eles estão engajados, e como o Papa
com muita sabedoria, realmente colocou os jovens como protagonistas, porque eles serão, de fato, gestores, né? Eles serão empresários, eles serão professores, e né, eles poderão concretamente fazer essa outra economia, serão, por isso o Papa está pretendendo estabelecer uma espécie de um pacto muito positivo com eles, né? A Regina colocou bem essa questão, de fato, né, Regina, esse lado sombra que está Sim. presente hoje, né, muito forte, e é no mundo, e nós aqui no Brasil e nos Estados Unidos, com grande destaque. Não por acaso são os dois países onde os casos de morte em face da pandemia são os campeões, né? Brasil e Estados Unidos, Brasil já na ponta, Estados Unidos em segundo lugar. Tem os dois chefes de estados mais equivocados do planeta, né? Que governam os maiores países, com um negacionismo delirante, né? Infelizmente. E com posições de ódio, né? De perseguição, enfim. E nesse sentido, o Papa, ao remeter a Francisco de Assis, né, essa ideia profunda da paz, né, e o Francisco de Assis foi alguém que testemunhou, né, em prol da paz, né, com o universo islâmico, enfim. E a coragem, você apontou, né, Regina, a coragem do Papa Francisco é algo extraordinário, sem dúvida nenhuma, porque é um Papa que se dispõe a tocar em temas polêmicos, e o Sínodo da Amazônia foi uma iniciativa valorosa dele, e havia, inclusive, a perspectiva, inclusive, da ordenação de mulheres, né, e que ele acabou sendo, infelizmente, não conseguiu, porque, inclusive, o Papa Bento XVI se colocou a esse respeito contrariamente, né, e foi um fator que dificultou. Então, essa coragem do Papa é muito inspiradora, desde o início, né? Desde pedir a bênção, de ir para Lampedusa, né? De todos os gestos dele são gestos muito marcantes, né? E aí, né, Reverendo Paulo, interessante a tua formação, a sua experiência no setor financeiro, você traz alguns elementos interessantes para pensar aqui, que remetem a um outro ponto que o Papa Francisco coloca, que é a cultura do descarte, né? Ele se contrapõe frontalmente à cultura do descarte, que é prevalente no capitalismo neoliberal, né? Essa ideia do consumo exacerbado e do culto ao dinheiro, né? E no Deus mercado, que, na verdade, você tem o mercado acima de tudo, né? E o lucro acima de todos, na verdade, prevalecendo. E daí a necessidade de estabelecer uma relação de equilíbrio entre Estado e mercado, né? O mercado, ele cumpre um papel importante. Eu costumo dizer, o professor Singer, que foi um economista, professor da USP, o grande pensador da economia solidária, que apontava a economia solidária como os empreendimentos economia solidária como implantes socialistas, e apontava também o orçamento participativo como exemplo de implante socialista. Falava-se a respeito, ele costumava falar sobre o mercado. O mercado, ele existe antes do capitalismo e ele deverá existir também depois do capitalismo. Porque o mercado cumpre uma função, né? Acontece que o mercado precisa ser pautado por alguns parâmetros, né? E precisa haver uma relação de equilíbrio com o Estado, né? E o Estado, ele é fundamental, porque, de fato, a crise de 2008, lembrada aqui, ela só foi... André, deixa eu só interromper um pouquinho. André, por favor, vou te interromper um pouquinho só. O reverendo Paulo está pedindo a palavra rapidamente, por favor. André, desculpa te interromper, é que às vezes a gente tem essa noção de mercado, né, como algo pré-existente, a relação de trocas, a questão das necessidades sempre houve, mas o mercado, né, principalmente como é visto hoje e que se transforma em Deus, afinal de contas o neoliberalismo fala da mão invisível do mercado, né?
O mercado, ele é transcendente, ele é além do alcance da capacidade de entendimento humano. É como nós dizemos de Deus, né? Mas, assim, se nós olharmos, por exemplo, já que falaram do Moreira aqui, né? O Moreira conta que numa comunidade quilombola, Calunga, se não me engano, né, ele estava ali e aí ele via que as pessoas trocavam as coisas. Trocavam. Né? Então, quem tem tomate dava para quem tem quiabo, que dava isso, que dava aquilo e tal. Então, é aquela economia do escambo, né? Mas ele chegou e falou assim, olha, e se você tiver muito de uma coisa e o outro estiver precisando daquilo que você tem, o que você faz? A pessoa não entendeu. Ele fez a pergunta umas 3, 4, 5 vezes de forma diferente, até que a pessoa entendeu, e a resposta dela foi a seguinte, se eu tiver muito, eu dou. Eu dou. Pura e simplesmente isso. E quando a gente vai, assim, eu tenho uma paixão enorme pela pastoral da terra, né? Quando a gente vai no campo, a gente vê isso, assim, a criação, né? Deus nos dá a criação, agora falando como cristão, né? E aí cada tradição que vê da sua forma, e nós vamos respeitar, até porque as tradições afro, por exemplo, vão falar, né, dos orixás que estão ali nos elementos da natureza. Então, a natureza, ela é pródiga e ela dá em abundância. O que precisa é haver respeito. E havendo respeito, hoje nós chegamos numa sociedade, num nível de tecnologia, num nível de avanço que não precisaria haver fome. Né? Assim, o Marx, quando fala do comunismo, ele fala dessa sociedade avançada, né, que chega a um ponto em que não precisa sequer ter governo. Não existe mais governo. Não existe mais nada, porque assim, a sociedade avança de tal forma que é possível suprir a todos. No entanto, o grande problema que nós temos, né, é que a humanidade evoluiu. Né, eu costumo dizer o seguinte, em matéria de destruição, né, em matéria de violência, a humanidade chegou ao seu doutorado. Em matéria de preservação, em matéria de empatia, em matéria de amor, nós não estamos nem no Fundamental 1. Né? Essa diferença de uma capacidade empática, uma capacidade de amor, uma capacidade de compreensão com o outro é tão pequena, só que a nossa capacidade destrutiva é muito grande. Né? Então, nesse sentido, aí, essa iniciativa do Papa, essa iniciativa de estar junto com todas as religiões, para quê? Para que nós possamos subir aqui. Este lado aqui precisa subir. Né? E aí sim é que nós vamos ter uma vida que não necessita de mercado. O mercado ele se torna totalmente desnecessário, porque o que vale é a necessidade. Não há necessidade de mercado, não há necessidade de nada disso. É lógico que eu não estou dizendo que isso vai acontecer do dia para a noite, mas isso é uma possibilidade. Esta é a nossa utopia, que é o reino de Deus, assim como viveram ali a primeira comunidade cristã em Israel, né, em Jerusalém, onde nada faltava a ninguém, pois punham tudo em comum. Desculpem interromper você, André. Não, tudo bem. André, deixa eu só fazer uma colocação, né? A gente já está indo para a finalização. Eu gostaria que todas as pessoas, a Regina, o André Pedroso, tivessem a oportunidade de também fazer uma finalização de tudo aquilo que a gente está falando. Então, eu vou fazer uma colocação e depois eu saio de cena, mas essa colocação eu sinto agora que é muito importante. Aqui em Araçatuba, a gente começou uma proposta de diálogo interreligioso que está crescendo, e aí um dia agora, recentemente, eu perguntei, mas por que isso está acontecendo dessa forma inesperada, surpreendente e maravilhosa? Não é? É simples. Não é que algumas pessoas de várias tradições religiosas se dispuseram a um caminho de aproximação, de encontro e também de construção da paz. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Não é o caminho cristão, não é o caminho budista, não é o caminho afro. É o caminho que está inspirado com a luz do sagrado. E todos os seres humanos,
de alguma forma, estão envolvidos com o sagrado, inclusive os ateus, que muitos deles têm um amor pela humanidade que é um caminho de espiritualidade, porque é um caminho de amor. Então, Deus, né, é interessante uma questão que foi colocada por Dom Pedro Casaldáliga, que morreu agora recentemente, e alguém disse para ele um dia: olha, Dom Pedro Casaldáliga, não dá para participar da Igreja Católica, nem de lugar nenhum, porque eu sou ateu. Aí o Dom Pedro Casaldáliga perguntou: mas você é ateu de que Deus? A pessoa não entendeu nada. Realmente, existe uma proposta, um conceito de Deus que não está em sintonia com a transformação e com o amor, com a transformação da humanidade e com o amor. Mas uma proposta maior de uma luz, de um amor universal, de um amor absoluto, não precisa vir de Deus, vem do sagrado, vem do humano, vem da espiritualidade. Então, o único caminho que existe para a transformação da sociedade é o caminho da aproximação de todas as tradições, inclusive daqueles que não têm uma crença em alguma religião, em alguma espiritualidade, mas, às vezes se dizem ateus, mas tem uma proposta de amor à humanidade. Né? Então, por amor à humanidade, isso é uma atitude de espiritualidade, nós nos engajamos numa luta de construir a paz. Isso que eu estou falando agora, há alguns meses atrás, há menos de um ano atrás, eu não sabia, eu aprendi isso, acho que o reverendo Paulo também aprendeu, e os nossos irmãos de outras propostas, os irmãos budistas, os irmãos evangélicos, os irmãos das religiões de matriz afro, todos nós estamos aprendendo isso. É uma experiência riquíssima que todos nós estamos tendo. E, né, Paulo, a gente não faz um projeto para ter grandes coisas, e tudo está acontecendo, sem grandes projetos, porque nós estamos envolvidos numa luz, numa energia que transcende a nós mesmos. Pronto, agora eu não falo mais nada. Por favor, André Ricardo, já vamos então para a finalização, temos 15 minutos, então cada um vai finalizar, eu já finalizei. Por favor, o André Ricardo, e a gente vai caminhando. Ok. Essa unidade, sem dúvida, é algo a ser buscado permanentemente, né? Os empreendimentos de economia solidária, eles atuam no mercado, né? E vão prosseguir atuando. A ideia é que a proposta é que eles cresçam, que formem cooperativas de segundo grau. Há uma experiência muito bonita chamada Justa Trama, né? Produção de algodão no Ceará, fabricação de tecido no interior de Minas Gerais, Rondônia, e fabricação de vestuário por cooperativas de costureira em Porto Alegre. Você tem uma cadeia produtiva integrada, né, que compõe essa experiência muito bonita. Né? Então, os empreendimentos de economia solidária estão e vão continuar atuando no mercado, e o mercado pode ter, inclusive, e há uma coisa muito bonita a ser dita, que está sendo feita pelo MST, pelo Movimento Sem Terra. Vocês sabem que tem feito doações de alimentos nessa crise profunda, e há uma experiência, e o Eduardo Moreira é protagonista nisso, chamada Finapop, né? Financiamento Popular. Inclusive o Francisco Chiavon, do Concrab, vai poder contar isso na live sábado, que é a ideia lançada de que cada indivíduo possa investir nessas experiências e saber onde é que seu dinheiro está sendo utilizado. A ideia é porque se você coloca no banco, o banco pode aplicar em armamento, veneno, sabe-se lá o quê. Né? Então, essa experiência da Finapop é uma experiência muito interessante, e o Francisco vai poder contar para a gente um pouco mais no sábado, que se trata de você trazer o princípio do mercado financeiro para o princípio para a solidariedade. Né? Então, há muito ainda a ser explorado aí. Então, nós esperamos, com a articulação brasileira pela economia de
em Francisco e Clara, tanto quanto possível, tanto quanto estiver ao nosso alcance, integrar todas essas experiências, né? A economia solidária abrange um conjunto, mas ela é apenas uma parte de algo bem maior que constitui esse conjunto mais amplo que nós chamamos de economia de Francisco e Clara, que abrange a agroecologia, a produção da agricultura familiar, né? a chamada economia circular, enfim. Então, o que nós buscamos é integrá-las todas, seguindo os princípios que estão lá em Laudato Si, que estão aqui na nossa carta pela economia de Francisco e Clara, né? E as pessoas, nós queremos, tanto quanto possível, espalhar isso, né? E por aqui eu termino agradecendo a vocês aí a oportunidade e convidando para estar participando conosco nessas discussões, na live no sábado e outras iniciativas mais. Dizer que foi uma grande satisfação. Está mutado, Francisco. Desculpa. Com certeza todos nós estamos saindo daqui enriquecidos e todos nós, de alguma forma, contribuímos com as nossas reflexões para um momento de crescimento de todos aqueles que estão aqui caminhando com a gente. Então, muito obrigado, André Ricardo, pela sua simplicidade e profundidade. Muito obrigado mesmo. Talvez possamos mais para frente, no ano que vem, você participar com a gente de alguma outra live num outro tema. Está aberto para isso, Ricardo? Claro, com prazer. Muito obrigado. Então, agora, André Pedroso, por favor, faz um fechamento daquilo que você viu hoje, por favor. Bom, eu tinha até separado aqui, escrito alguma coisa que me veio agora, né? Que é uma reflexão que eu sempre faço e há muito tempo, né? E isso continua comigo, que é a nossa humildade enquanto ser vivo, né? Eu acredito que o planeta Terra continuaria pleno, belo, saudável, sem a humanidade. Então, nesse sentido, com essa reflexão, eu quero assim trazê-los assim para uma reflexão assim de mais humildade enquanto ser, né, que explora essa Terra. Será que o planeta continuaria, se de repente, diante de uma pandemia, nós morrêssemos, será que o planeta não continuaria aí, né? Isso é uma reflexão, uma coisa que eu sinto assim, que eu chamo de estarmos mais humildes enquanto raça, e pensando assim que o capitalismo, esse sistema atual, né, o quanto que ele gera de lixo, né, gera muito lixo, inclusive lixo humano também. E aí vem, diante dessa necessidade de tanto lixo, nós temos que fazer o quê? Reciclar. Urgentemente pensar uma forma de nos reciclarmos, né? De cuidar do nosso lixo. E refletindo de novo, né? Eu gosto muito de refletir sobre o que eu vivo. Esses dias na minha casa, que a gente ficou isolado e a gente fica mais em contato com eu pelo menos fiquei muito mais em contato com a rotina da minha casa. Eu percebi assim o quanto uma família com 3 pessoas, eu, minha esposa e minha filha, o quanto a gente gera de lixo. É impressionante, é uma coisa impressionante, né? Então é uma proposta, né? Eu acho que também o Papa, quando nos traz essa reflexão da economia de Francisco e Clara, e que o André usou, né, o termo realmar a economia, né? Acho que é realmar
o ser humano, né, antes de tudo, porque senão nós vamos nos acabar aqui, né? Não existe mais lugares isolados no planeta onde a gente possa colocar o nosso lixo, né? Não existe mais lugar na nossa cidade onde a gente pode colocar o nosso lixo e ficar lá e não olhá-lo, né? E eu não estou falando só do lixo enquanto lixo material, do que a gente gera, mas o lixo humano que foi gerado com o capitalismo, né? Pessoas que estão à margem mesmo, que não têm um mínimo de consciência, e aí se faz também necessário essa reciclagem. Então eu entendo tudo isso como peraí, vem cá, vamos cuidar melhor de tudo isso aqui, porque senão não vai sobrar nada para ninguém acumular, né? Se a gente não começar a dividir melhor tudo, né? E também a pandemia, acho que nos fez perceber o quanto somos um organismo só, também, né? O quanto somos interdependentes, o quanto somos partes de uma engrenagem, né? Que nós não podemos ficar fora, né? Não nos colocarmos, não sermos proativos, né? Porque se não formos, aí tudo vai mal. Então eu finalizaria assim com essa reflexão. O que ficou para mim é realmar. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, mas ela me fez muito sentido. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Valeu. Por favor, Regina, coloca o seu sentimento por tudo isso que a gente conversou hoje. Como foi para você essa experiência? Olha, Kiko, bem particular, eu sou devota de São Francisco, né? O meu consultório de psicologia é regido por São Francisco. E tem inúmeras imagens de São Francisco. E Francisco e Clara, né, opostos complementares, sol e lua, dia e noite, no linguajar junguiano, né, opostos complementares, né, coisas que se complementam, e eu acho que o que vocês têm feito, e que agora eu fiquei sabendo, participei dessa live, é bem nesse sentido, né, de integração de opostos, de integração de religiões, de integração de pensares, de conhecimento, etc. Tal. Mas olha, eu ultimamente eu vou chamar outro santo para falar de São Francisco e Santa Clara, porque eu tenho estudado bastante Santo Agostinho. E o Santo Agostinho tem um conceito, ele trabalha com um conceito de liberdade que é maravilhoso. Ele diz assim, né, que a gente vive um tempo em que liberdade significa eu vou fazer aquilo que eu quero. E esse eu quero pode ser eu depredo, eu mato, eu inundo, né? Eu queimo a Amazônia, eu faço o que eu quiser abrindo os meus interesses. Santo Agostinho diz que isso não é ser livre. Ser livre é ser livre do próprio querer. Esse querer egóico que subjuga, que submete as outras pessoas à sua vontade. Então, eu penso que Francisco e Clara, né, vivem um nível de consciência ecológica, onde o planeta é para todos, né? A vida é para todo mundo. A vida não é só privilégio de poucos, né? Então, eu espero que esse movimento que agora eu já conheci há algum tempo por você ter falado dele, mas que eu agora participei com vocês algum pouquinho, né? Que isso cresça, floresça e prospere. A Regina vai participar da próxima live como
a convidada protagonista. Ela vai falar da Jung e a espiritualidade. E agora eu achei muito interessante, significativo essa finalização sua, porque não existe um caminho de luta pela justiça, um engajamento de ações efetivas, de organização das pessoas mais carentes, de uma proposta de um empreendedorismo, eu vou usar a palavra socialista, mas socialista no sentido de um caminho de amor mesmo, né? Então, a Regina agora falou um pouquinho de Jung, da espiritualidade. Todos nós, nesse caminho, não é possível nós criarmos um caminho de transformação sem um conteúdo profundo de amor. Senão nós simplesmente criamos a guerra. Nós não estamos lutando contra ninguém. Estamos lutando a favor do amor e do planeta. Então, Regina, semana que vem a gente continua esse papo, tá? Eu não vou falar de outro assunto, é do mesmo assunto. Continua. O Jung foi o psicólogo que mais estudou a questão da religião, da espiritualidade, e eu acho legal participar, inclusive tem algumas coisas que são, alguns conceitos que são usados equivocadamente, eu acho legal a gente conversar. Mas o Jung é o cara. Com certeza. Ok, então. Então agora a gente parte realmente para a finalização. Já são 9h30, que é o nosso limite, mas o reverendo Paulo finaliza. Por favor, reverendo. Obrigado, Francisco. Obrigado, André Ricardo, André Pedroso, Regina. Obrigado a toda a nossa comunidade que esteve presente aqui. Teve comentários muito bacanas, como a da Ilúzia Juncal, dizendo, né, outro dia, estava comentando com minha mãe que o homem interpretou a Bíblia erradamente quando lê a fala para... enfim, a fala para o homem dominar a terra e os animais era para cuidar, usufruir e não sugar e consumir. A Djani diz, o que não concordo com algumas igrejas evangélicas é que usa a palavra de Deus para o enriquecimento às custas dos fiéis. Se Deus diz que dá de graça, o que de graça recebeste. Esse tema que foi abordado hoje, como eu já disse, né, na minha fala inicial, é uma paixão que eu tenho, razão no meu ministério, é essa busca, né? E parabéns, André, foi muito bacana a sua explanação. Eu conhecia um pouco apenas, né, do tema, preciso conhecer mais, quero conhecer mais. Peço que você fique ainda, depois que acabar a live, eu queria te perguntar algumas coisas também, né? Mas, enfim, já estamos chegando no nosso tempo. Agradecemos aí, então, os likes, os compartilhamentos, e até a semana que vem com mais um Ataputo. Francisco, pode encerrar. Muito obrigado. Matheus, pode encerrar.